Acompanhe agora a matéria especial do Fé em Ação com Suzy Souza sobre os impactos e influência da internet e da mídia no comportamento de crianças e adolescentes. Como pais e educadores podem lidar com as mais diversas situações, que vão das mais simples às mais graves. Veja agora a conversa com a educadora e psicóloga Janete Borges. Olá a todos, aqui é Suzy Souza e hoje eu vou falar de um tema super atual e que com certeza você, pai e mãe, está passando aí por um grande dilema relacionado à internet ou televisão. Hoje mais internet do que televisão, aí com os tablets, com os celulares nas mãos de crianças, adolescentes, pré-adolescentes, e a gente quer saber a influência, né, que pode exercer, quais os cuidados a gente tem que ter, o que é bom, o que é ruim, né, o que pode acontecer de bom e de ruim nessa influência de vários tipos de mídia, né, hoje sobre as crianças. O que isso pode alterar no comportamento? E hoje eu estou com a psicóloga Janete, né, ela que é da Igreja Aliança também, e vai trazer uma resposta através da experiência profissional dela, experiência como pessoa também que convive, né, com tantos jovens, e a gente vai saber um pouquinho mais sobre esse tema que com certeza já mexeu com você também. Olá. Minha experiência maior com jovens é por conta da minha profissão. Já tenho mais de 30 anos que eu lido com crianças, pré-adolescentes e adolescentes nesse universo, né? Para falar desse assunto é bom a gente fazer primeiro, assim, rapidamente uma retrospectiva relacionada com a mídia, né? Com o que é digital hoje. Desde a década de 80 que esse mundo digital começou a ser ampliado. E a gente sabe que a nomenclatura usada hoje para essa criança, esse pré-adolescente e esse adolescente que faz o uso da mídia é chamado de nativo digital, né? O que é um nativo digital? É aquela pessoa que não conhece outra forma de relacionamento que não seja o conectado com o mundo. E talvez essa seja a maior dificuldade, né, de pais, de professores, de familiares de um modo geral, né? Então, o que é que o nativo digital tem apresentado de comportamento social? A gente sabe que um adolescente, por exemplo, dificilmente ele desce para fazer uma refeição, ou senta à mesa para fazer a refeição com a família, com o pai e a mãe. Se você for observar o que é que estão fazendo, conectados no celular, no iPhone, né? Sim. Batendo papo com os amigos. E quando eles vão à mesa, estão mandando mensagens com o celular por baixo, né? Sim. Escondido até às vezes dos familiares. Isso é muito complicado, porque assim, o mundo digital trouxe mudanças significativas para o mundo, né? Para o universo que a gente está. E muita coisa boa também. Então, surgem aí duas perguntas, dois questionamentos que a gente pode fazer. Primeiro, será que a gente precisa destruir o que o mundo digital trouxe de mudanças para que a gente consiga se relacionar melhor, né? Sim. Com esses filhos, com essas crianças? Ou seria melhor que nós, enquanto pais, professores, nós também nos conectássemos, né, de certa forma, até conseguir manter um diálogo com essas crianças. Sim. Porque o que é que acontece? Na verdade, a gente se exclui. Acredito que se algum professor for ouvir essa fala, ele vai dizer assim, que eu estou maluca, né? Porque estou dizendo que o professor está excluído, está desconectado. Mas, de certa forma, ele está mesmo. Porque a preocupação do professor hoje é como trazer a atenção desse aluno para a escola, para a sala de aula, se os conteúdos, se tudo que está acontecendo, que a escola está levando, está totalmente distante daquilo que ele está vivendo, né? Verdade. E a gente sabe que tem muitos profissionais que realmente não estão atualizados, assim como tem pais que também não estão. Então, a gente acaba com aquela situação dos filhos presos num quarto em frente a uma tela
com uma luz ligada. E essa tela aí é que vai atrair essa criança e esse adolescente, e eles vão aí fazer o que eles querem. Então veja só, na década de 90 a gente vai ver o quê? Os e-mails acontecendo, no final da década de 90 os blogs, né, iniciando, e a gente percebe de 2000 para cá um avanço acelerado no uso dessa mídia. Então hoje a gente tem outras redes sociais. O que é que a rede social faz com a criança e adolescente? Coloca ela no mundo digital e ela não faz separação entre o que é uma identidade digital de uma identidade de mundo real, né? Então a gente está vendo essa identidade se misturar. Então o que é perigoso? É perigoso que essas crianças se tornem depois jovens e eles não consigam separar o que é ilusório do que é real. Que vida é que eles estão levando? Então, por exemplo, tem uma coisa hoje que é perigosíssima, a questão da privacidade. Se ele não separa o mundo digital do mundo real, então ele vai confundir também o que é público e o que é privado. E a gente tem visto crianças e adolescentes levando para o mundo, de um modo geral, a sua vida particular, a sua vida pessoal. Fazendo o quê? Os selfies, né? O que é fazer uma selfie, por exemplo? É você fazer um autorretrato seu. E o adolescente, como ele gosta de chamar a atenção dos outros para ele, ele vai constantemente produzir essas selfies e vai jogar na rede. Então ele tem várias formas de jogar isso na rede. O que é perigoso nisso? Ele ser seguido não só no mundo virtual. Ele pode ser seguido também no mundo real. E ele não sabe essa separação. O que é que vai seguir ele? Tem muita coisa no mundo aí, né, que pode seguir esse jovem. O pedófilo, né? Verdade. O homicida, o obsessivo, alguém que não faz parte do mundo dessa pessoa e que pode trazer um mal para essa pessoa, uma consequência. E o que é que apavora os pais? A própria mídia apavora os pais. Porque a gente tem visto assim muito no meio de comunicação os exageros, né, os excessos relacionados com a questão da violência no mundo digital. E os pais, ao se depararem com essa situação, o que é que eles fazem? Tem a questão da proibição do uso dessa internet, né? Começam a fazer restrições do uso disso aí. Então eles começam a ter dificuldade no relacionamento com os filhos, porque eles não conseguem acompanhar aquilo que os filhos estão fazendo. Eles acham que a melhor forma de proteger é impedindo o uso. Como educadora, como psicóloga, eu creio que o melhor conselho a dar para os pais é que eles se conectem também, transformem esse mundo virtual que o filho usa numa ferramenta para que eles possam aprender. Cheguem perto dos filhos, peçam ajuda, conversem, dialoguem sobre aquilo que eles estão fazendo. Porque se a gente for observar, existe uma distância muito grande dessa cultura digital para o mundo dos pais. Sim. E o mundo dos filhos é diferente, a linguagem é diferente. Então os pais precisam estar juntos nisso aí. A melhor forma, acredito, de proteger os filhos essa seria uma das formas, né? Que seria o de se aproximar dos filhos e aprender a usar. Aprender a navegar, a caminhar nesse mundo virtual. E o segundo conselho que eu daria é o monitoramento, né? É necessário. Tem coisa melhor do que você monitorar. Você não precisa ser aquela mãe chata, aquele pai insuportável, que fica 24 horas parecendo uma sombra na cola dos filhos, né? Sim. Mas você pode, se você aprendeu, se você
navega nesse mundo virtual, você vai saber quais são os programas que atraem eles, né? Quais são os programas que você pode sentar para discutir acerca disso. Porque melhor do que você proibir é você manter uma conversa de tal maneira que essa criança, esse adolescente, ele possa compreender o que é o lado bom e o que é o lado ruim daquilo ali, né? Então, assim, os filmes que são vistos na internet, os vídeos que são postados no YouTube, né? Toda é uma ferramenta ampla que não dá para você fingir que ela não está ali e que ela modifica o mundo desse nativo digital, porque é uma pessoa que não teve contato com outra forma de relacionamento que não seja o que a gente está vendo hoje. Então não tem como você manter uma distância disso aí e simplesmente dizer para o filho: você não vai usar o celular hoje, você não vai assistir, né? Eu costumo até perguntar, porque assim, eu tenho uma filha que já está em terceiro filho, então sou avô de quase 3. E eu, quando ela às vezes dá esse tipo de punição, que fala: olha, você vai ficar uma semana sem TV, né? Sim. Às vezes pune um e o outro não está no castigo. E a pergunta que eu faço para ela é: como você vai monitorar o castigo que você deu, né? Que foi retirar a TV do seu filho mais velho e o outro não está de castigo. Então, monitorar um filho, quando a gente precisa dar a ele limites, precisa ser um monitoramento positivo. Você precisa ter tempo para monitorar, você precisa confiar que aquela restrição que você deu vai ser respeitada. Então, tem um limite e tem que ter autoridade sobre isso aí. Não adianta você fazer uma restrição de algo com a criança se você não consegue fazer com que ela entenda aquilo ali. Então, você precisa conversar, né? Então, às vezes, quando eu pergunto isso para ela, ela não sabe o que me responder. Porque ela não vai ter como monitorar, entendeu? Então, o melhor é conhecer essa ferramenta, aprender a fazer uso dessa ferramenta, conversar com os filhos sobre isso, e é todo dia. Porque criança tem aquela coisa, uma criança de 6 anos, você explica para ela algo sobre o mundo virtual. Porque você vê as crianças de 6 anos hoje conectadíssimas, né? Aí você conversa com ela, mas amanhã você precisa repetir. E às vezes, como mães, a gente fala assim: mas eu já te falei, eu já expliquei, vou ter que explicar quantas vezes? Quantas vezes forem necessárias, viu, mãe? Quantas vezes forem necessárias, viu, pai? Sim. Né? Porque até a criança assimilar isso aí. E outra coisa que a gente tem visto por conta do mundo virtual: as crianças, elas estão tendo muita dificuldade de seguir instruções, de ouvir. Verdade. Né? Que os pais estão falando. Então, mais um motivo para a gente, às vezes, repetir várias vezes uma informação, várias vezes um conselho, né? Várias vezes manter o mesmo diálogo com aquela criança. Porque se não for você, vai ser o coleguinha que vai fazer, vai ser o amiguinho da escola, né? Que não vai ter a forma adequada de ensinar. Então, eu vejo assim, hoje os pais têm pouquíssimo tempo de estar com seus filhos. Às vezes tem pessoas que criticam quando a gente fala que precisa ter um tempo de qualidade. Às vezes não é nem a quantidade do tempo. Você pode ficar uma manhã inteira com seu filho e não ter nenhum tempo de qualidade com ele, entendeu? Mas esse tempo de qualidade é necessário. Porque uma criança e um adolescente, ele precisa compreender que aquela família ali, ela quer o melhor para ele. Que não tem um inimigo. Tem alguém preocupado ou preocupada que quer dar a ele o melhor. Então, manter esse tempo de qualidade é essencial. Verdade. Você vai monitorar, você vai fazer de tudo para ter um tempo de qualidade com seus filhos e você vai educar seus filhos de forma que eles consigam atender às necessidades que estão na sociedade. Ele precisa entender que nem tudo que está no mundo é bom, mas também
Nem tudo que vem como mudança para a sociedade é ruim. Basta que ele aprenda a lidar da melhor forma com esse mundo virtual. E o conselho que eu daria aos professores é o mesmo. Porque tem professor que precisa também se atualizar. Verdade. E às vezes eu falo assim para colegas, vocês, em vez de ficarem brigando com os meninos, vocês têm que se conectar com eles. E a melhor forma de conectar é mantendo diálogo sempre. Você tem uma ideia? Na minha sala de aula, sempre quando eu começo a aula com eles, eles já estão tão acostumados com essa conversa tranquila, que muitos na hora da aula falam, tia, tome meu celular. Bote em cima da sua mesa. Para se controlar. Porque eu sei que eles não vão conseguir se controlar. Se eles ficam com o celular na mão, vira e mexe eles estão. Ou fone no ouvido, a música tocando, a aula correndo e eles não prestam atenção. E aí, de tanto a gente discutir certas coisas, hoje eles já fazem assim. Eles já falam, tia, tome. Sim. Eu acho isso legal, sabe? Porque naturalmente eles já entendem que eles, se ficarem com o celular na mão, eles não vão prestar atenção ao que está acontecendo ali, que é mais importante. Então, tranquilamente a gente tem essa relação de troca, né? De compromisso um com o outro e de responsabilidade. Acho que o professor tem que fazer isso, em vez de ficar brigando, porque não vai adiantar, gente. O aluno vai levar, o pai vai dar de presente o celular de ponta, a tecnologia de ponta, porque o moderno é isso, né? Verdade. O contemporâneo é isso, então não adianta você ficar brigando. A melhor forma é manter o diálogo e o bom relacionamento. Eu acredito, viu, Suzy, que tudo que envolve a dinâmica familiar, a dinâmica da sala de aula, porque pai, mãe, professor, todos são agentes educativos, começa pelo relacionamento. Verdade. Não adianta você ficar brigando com ninguém, que vai chegar a hora que você vai parar e você vai só ouvir. Você deixa a pessoa, você deixa o filho às vezes falar, deixa ele descarregar, deixa o aluno. Na hora que ele respirar, aí você entra. Porque não tem forma melhor, entendeu? Então, assim, talvez os anos de experiência tenham me dado isso, né? Essa coisa de lidar com a criança, com o adolescente da forma mais tranquila possível. Eu não vou dizer que isso foi sempre assim, né? Que quando você começa a lidar com pessoas, você sabe que o relacionamento é difícil. E quando eu comecei a trabalhar muito cedo, comecei a dar aula muito cedo, já tive no percurso da minha vida profissional alguns embates com alguns alunos, né? Mas isso me ensinou muita coisa. E hoje eu sei que é a melhor forma da gente lidar com esse mundo virtual que já invadiu o planeta, né? Hoje a gente é um mundo globalizado. Quer queira, quer não, a criança ou o adolescente ele vai ter acesso à informação. Então, a melhor coisa que você faz é assistir a informação com ele, compartilhar a informação com ele, porque se você não compartilhar, outros vão compartilhar, né? Ele vai acabar sabendo de coisas que você fica cheio às vezes de pudor de conversar quando está tudo escancarado, né? Então, o melhor fazer isso. Hoje o que não falta é conteúdo, né? Exato. Está completamente fora do nosso controle. Fora do nosso controle. Então, qual é a melhor forma? Mantenha um relacionamento de paz com seus filhos. Um relacionamento olho no olho. Chame a responsabilidade, sente, converse, bate papo, que senão não vai adiantar. Vai ser sofrimento atrás de sofrimento, né? Verdade. E a gente tem visto muito isso, principalmente na fase adolescente. É o momento mais difícil, porque pais não foram trabalhados para lidar com filhos adolescentes. Aí entra a questão do jogo da baleia azul, né? Que foi o limite, assim, que a gente chega a achar inacreditável um adolescente, principalmente os adolescentes que foram até o fim do jogo, que é o suicídio.
né? E sendo manipulado por uma pessoa que ele nunca viu no meio virtual, para ele é real, né? Que entra tudo isso que você colocou. Exatamente. Por quê? Porque assim como no mundo real você vai encontrar a violência exposta, no mundo virtual também. Porque vão ter sempre pessoas dispostas a oferecer ao outro aquilo que não deve. E se a criança ou adolescente elas não forem trabalhadas para receber isso da melhor forma possível, para compreender isso, entender isso, ela vai acabar sendo mais uma vítima. Eu costumo sempre dizer que caiu na rede é peixe. Sim. Né? Então, assim, tudo que cai na rede virtual, tudo que vem para os olhos dessa criança, para os olhos desse adolescente, é atrativo. Então, se o adulto não tiver essa noção, ele não vai conseguir educar seus filhos no caminho que deve andar. Porque, assim, às vezes as pessoas falam, quando um pai e uma mãe têm conhecimento acadêmico, né, tem formação, estudou, é mais fácil. Quando não tem, é mais difícil. Eu não vejo assim. Eu não vejo. Porque eu sempre vejo pelo lado da dinâmica familiar. A forma como a sua casa funciona nunca vai ser igual como a casa do vizinho funciona. O relacionamento entre você e sua filha, entre o pai e o filho, nunca vai ser igual na mesma casa. Então, dependendo dessa dinâmica, você vai dar as diretrizes de acordo com a dinâmica familiar. Então, a hora para isso, a hora para aquilo, né? Como trabalhar determinado tema, determinado conteúdo com seus filhos. Como psicólogo, a gente sempre fala assim, que você deve responder as questões dos filhos à medida que eles vão perguntando. Mas eu acredito que esse conceito já cai por terra. Sim. Baseado naquilo que a gente está vivendo hoje, né? Que é tudo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, a informação acelerada, chegando para a criança, chegando para o adolescente, ele sem conseguir filtrar isso direito, né? E de repente ele vai buscar a resposta no parceiro, amigo da mesma idade. Ele não tem coragem de conversar com a mãe, por exemplo, com o pai. Aí a gente vai ver muito hoje assim, o isolamento desses filhos adolescentes dentro de casa. Que tipo de isolamento? Dentro dos seus quartos. Seus quartos vão virar o quê? Vai virar aquela fronteira, aquela zona fronteiriça entre relacionamento do pai e do filho. Você não entra no meu quarto, eu quero privacidade. Porque ele não quer conversa, né? Ele não tem essa abertura do diálogo, então ele não quer conversa. Então ele vai fazer ali dentro do quarto dele o que ele quiser com aquela ferramenta na mão. E o pai vai poder fazer o quê? Então a melhor forma é mesmo, primeiro estabeleça com seu filho um relacionamento legal com ele, com sua filha. Que aí você vai conseguir. Ensine a ele o que é público e o que é privado. Respeite os espaços. Entenda que todo ser humano precisa disso. E você vai conseguir, na hora adequada, seu filho e sua filha dizer: meu pai, eu quero conversar isso com você. Minha mãe, eu quero... E na hora que um filho vem e diz: meu pai, minha mãe, eu quero conversar isso com você, pare o que estiver fazendo e ouça. Porque se você não fizer a primeira vez, ele não vai voltar mais. Ele não vai mais querer conversar com você, ele vai procurar outra pessoa. Eu vejo muitos casos assim. Por que às vezes na escola um aluno ele prefere conversar com o professor, comigo, do que conversar com a mãe? Eu tenho mães de alunos e de ex-alunos que mandam zap para mim, ligam para mim pedir para eu conversar, porque o filho não vai conversar com ela. Sim. Né? Então, por favor, Janete, dá para você fazer isso, está acontecendo assim, assim, assim. Eu falo, tá, eu vou ver o que é que eu posso fazer. Mas não é isso que a gente quer, né? Eu estava lendo hoje esse livro aqui, ó. Muito legal ele.
que fala da mais mortífera arma que o inimigo usa para vencer a gente. E a gente sabe que hoje as famílias estão sendo muito bombardeadas. Sim. Né? E aqui ele vai dizer que existem duas armas mortíferas que o inimigo vai usar, que é o medo e a dúvida. A gente sabe que os adolescentes, principalmente eles, né? Eles têm essa dificuldade de lidar com a autoimagem deles nessa fase, e o que já é um perigo, porque se o inimigo usa o medo e usa a dúvida, uma coisa que ele vai atacar logo é a autoimagem do sujeito. Aí você vai ver adolescentes com complexo de inferioridade, você vai ver adolescentes que não gostam de si mesmos, porque eles também não têm um modelo dentro da própria casa para seguir, né? Então a gente vai ver muitos adolescentes buscando esses modelos fora. E nem sempre esses modelos vão ser agradáveis, né? Então, tem uma lista que um psicólogo cristão chamado Jim Thompson, ele fala da guerra psicológica que Satanás faz, né? Dentro das famílias, junto a esses adolescentes, até ele mencionou a questão dos casamentos. Sim. E aí ele fez uma lista, e dessa lista que ele entregou a essas famílias, ele mandou que eles colocassem por ordem de importância que eles numerassem qual eram os sintomas que vinham antes da pessoa entrar em depressão, né? E aqui, ó, ele colocou a ausência de romantismo no casamento, conflitos com sogros e cunhados, problemas com os filhos, autoimagem negativa, solidão, isolamento, problemas de saúde, envelhecimento. Sabe qual foi a primeira coisa que veio no topo da lista? Autoimagem negativa. Que essas mulheres casadas com suas famílias sentiam. A falta de autoconfiança, né? Ou seja, o amor a si mesmo. Que é o que a gente está vendo hoje, né? Verdade. Imperar. Então, não foi surpresa para ele, porque assim, ele diz que essa autoimagem ela vai paralisar o nosso potencial. Porque tem pessoas que estão cheias de problemas e elas não conseguem sair dessa zona do problema, não conseguem encontrar solução. Porque a autoimagem é negativa. Como essa autoimagem paralisa o sujeito, ele não vai ver saída para o problema que ele está. Então, a gente tem visto muito adolescente nessa situação. Adolescentes em depressão. E quando não é a depressão, a gente vai encontrar o tal do transtorno opositor, né? Ou seja, ele vai ser sempre brigão com o pai e a mãe, não vai respeitar a autoridade, não vai respeitar o professor, ele vai estar sempre sendo desafiador. Sim, que é o que mais tem hoje. Nessa relação. Então eu acredito que os pais estão, de certa forma, permitindo que esse mundo virtual domine a vida dos filhos. Que começa na infância, né? Geralmente os pais dão lá o tablet. Primeiro o tablet, né? Dá o e tablet. A criança tá calma ali, tá quietinha, então... Depois dá o Xbox, né? Sim. Pra ele ir lá fazer os jogos, né? E a gente sabe que tem uma lista de jogos violentos. Verdade. Uma lista imensa. As pessoas podem dizer assim, mas isso não influencia na vida de uma criança e de um adolescente. Gente, não vamos negar o que as forças das trevas, eu posso falar assim, as forças do mal podem fazer com a mente de uma pessoa. O que é que a palavra do Senhor fala? Que a gente deve renovar a nossa mente. Não se amoldar aos padrões desse mundo, mas renovar para que ela seja transformada, né? Para que você se transforme. Então, como é que você renova a mente? É assistindo um filme pornô? É fazendo um jogo virtual violento? É jogando a baleia azul?
Sim. Que antes era o Pokémon GO. Aí foi piorando, não é? De forma que ficou E gritante assim, agora. ninguém se assuste se aparecer um jogo aí pior. Entendeu? Porque vai ter sempre uma mente maligna que vai produzir algo que faça mal, que traga malefício para alguém. E nós temos que preparar os nossos filhos. Nós temos que preparar as próximas gerações. Nós não podemos deixar isso à mercê da televisão, à mercê do tablet, à mercê da internet. Ou querer que o professor faça todo o trabalho sozinho, ou a igreja faça todo o trabalho sozinho. As famílias ainda não entenderam qual é a grande responsabilidade dela. Não entendeu. Verdade. Precisa tempo com os filhos, diálogo com os filhos, sabe? Na hora que desocupar, família, vamos almoçar juntos, vamos conversar, vamos ver a TV juntos, né? Vamos discutir aqui esse problema. Então, família, gente, a gente não pode permitir que isso seja destruído. Então, o conselho que eu daria hoje para as famílias é: estejam em comunhão na sua casa. E essa é a diferença das gerações passadas, né? Que elas tinham mais convívio. Verdade. Era mais diálogo, o pai conhecia bem o filho o pai. E, de certa forma, que a tecnologia aproximou, ela também, como dizem, né? Ela faz Distanciou. Mas ela distanciou isso do mundo real, né? Porque se você analisar hoje, o adolescente tem quantos amigos? Os amigos virtuais são inúmeros. E com a mesma facilidade que eles fazem aquela amizade, eles desmancham, né? Verdade. Basta apertar um botãozinho. Sim. Então, na vida real, eles querem fazer do mesmo jeito. Querem tratar o pai e a mãe do mesmo jeito, entendeu? Então, os pais precisam acordar. Eu creio muito, Suzy, que isso não é só um sono físico. Eu estou muito ocupado, estou trabalhando, eu estou isso, eu estou aquilo. É acordar mesmo espiritualmente. Sim. Porque tá precisando, filha. Tá precisando. E hoje, gente, pelo que a gente tem visto de notícias de até crianças, adolescentes, jovens cometendo suicídio. Que aí a gente volta nesse ponto todo, que é o relacionamento dos pais, que é a base, né, de todo ser humano, são os pais. Que deixam a influência muito forte. E a gente vê que a influência que era dos pais está sendo jogada para a influência do mundo virtual, que para eles é muito real, que é o mais próximo que eles têm, que essa proximidade tinha que ser com os pais, a base, né? E a gente vê muito esse distanciamento também por conta do modelo de família atual que nós temos, né? Então a gente sai daquela família nuclear, que era uma maravilha, né? Ontem eu estava contando para os meus netos o quanto é importante esse relacionamento com a avó, com bisavó, entendeu? Verdade. E aí contei as histórias muito engraçadas de quando eu era criança, do chamego que eu tinha com meus avós, né? E de quando a gente ficava de férias, que minha avó fazia questão de encher a casa. E eles dando risada, né? E assim, se as famílias bem soubessem, elas preservavam esse legado, sabe? Familiar. Sim. Sentaria, contaria para os seus filhos como é que foi sua infância, como era sua mãe, como era seu pai, como é que vocês eram punidos na infância, né? Esse legado que a gente não pode deixar morrer. Eu diria aos pais acerca desse tema, que é de como o mundo virtual tem atingido as famílias, né? Que eles amassem mais seus filhos. Amar não é falar, filho, eu te amo. Amar é a fala, a palavra, ela tem que vir junto com o procedimento. Eu gosto muito de dizer isso para os meus alunos, né? Gente, palavra e procedimento andam juntos. Porque não dá para você dar uma orientação e você ouvir e não obedecer, né? Então não adianta os pais ficarem dizendo aos seus filhos, eu amo, dá para eles tudo o que eles precisam, mas não dá o que é essencial, que é, na prática, o seu tempo, a sua disposição, sabe? O seu carinho, o seu abraçar, perguntar como é que foi o dia. Então eu diria, pai, mãe,
ame, abrace, esteja junto, seja o melhor que você puder para o seu filho, para a sua filha, porque assim você vai ter no futuro um adulto feliz. Obrigada, gente. De nada. Emissora Rede da Fé, transmitindo o amor de Deus, sua TV digital online. Programas com descontração, informação, entrevistas, mensagens fortes e sempre com muitas surpresas. Fé em Ação com Suzy Souza, em sintonia com Deus com missionária Verônica, refletindo a vida com Leandro Leal. Pastor Alain Michel responde. Palavras de Alicerce com pastor Geudes Oliveira. E vem muito mais por aí. Assista a hora que quiser. Acesse emissorarededafé.wixsite.com/redefé.